feito aqui sob o auspício da OAB do Rio de Janeiro, que tem um curso de arbitragem, já é um sucesso há 5 anos. Nós estamos aqui em 2014, dia 12 de março. Eu sou Joaquim Muniz, sou da Comissão do Conselho Federal de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Sou presidente da Comissão de Arbitragem da OAB do Rio de Janeiro. Tenho aqui o Dr. Rodrigo Fonseca, que é advogado, membro aqui do Conselho Federal e do Conselho Estadual da OAB, árbitro e advogado com muita atuação na arbitragem. E o nosso objetivo aqui é dar noções introdutórias. Nesse curso vamos ter várias aulas sobre temas específicos. Esse primeiro curso, com uma visão geral da arbitragem. Cada aula vai ter 50 minutos gravados e vai ser distribuído para que cada seccional possa passar para os seus advogados, ele poder assistir ou também participar de outros cursos com material de debate para que cada um escolas pela advocacia organizar. E o primeiro ponto que eu gostaria de abordar aqui é o que é arbitragem. Eu já estamos falando do Instituto, temos que entender o Instituto. A arbitragem é um meio privado de solução de conflitos, no qual se delega para um terceiro a resolução da controvérsia. Então, se a gente for pensar dos tipos de solução de conflito, existem 3 dados pela doutrina. Você pode resolver um conflito pelo uso da força, que seria, por exemplo, existe um exemplo acadêmico de cidade, 2 irmãos brigando por uma bola. O uso da força é os irmãos brigarem e quem for mais forte leva a bola. Mas, a princípio, esse não é o melhor meio de solução de conflito. Mas é interessante notar que até hoje existem certas situações de uso da força legitimadas. O maior exemplo disso é a legítima defesa, que é o uso da força. Você tem autotutelas, você tem certos casos que o estado de necessidade, em que você, pelo uso da força, se utilizar um terceiro sem acordo com a outra parte, é legitimado por direitos. Outro tipo de resolução de conflito é a autocomposição, por exemplo, quando as partes chegam num acordo, que seria uma transação, esse é o tipo do Código Civil. Do ponto de vista de sistema de resolução de conflitos, você tem a conciliação, que é prevista no nosso Código de Processo Civil, e você tem a mediação, que é uma grande onda no momento, e esperamos que pelo menos o Código de Processo Civil, pela própria lei de mediação que está sendo prevista, que vai ser cada vez realizada. Mas seria um método autocompositivo. Então, voltando àquela analogia dos 2 irmãos brigando, a mediação, a conciliação, a transação seriam eles como um acordo, chegando resolvendo o conflito deles. Só ele sem recorrer ao terceiro. Numa mediação, uma conciliação, pode haver o terceiro, mas não é o terceiro que indica a solução do conflito. O terceiro é utilizado como facilitador, que essa é uma terminologia muito usada em conciliação, em mediação, facilitador. E já o terceiro meio, que é a chamada heterocomposição, quando um terceiro vem e resolve o conflito. E esse é o caso do nosso feijão com arroz, que é o processo judicial. É o meio que um terceiro vem, que é o Estado, e resolve o conflito. O juiz é o terceiro legitimado pelo Estado para resolver o conflito. Agora, numa solução heterocompositiva. Agora, então, recapitulando, você pode ter o uso da força, pode ter uma solução autocompositiva e você pode ter uma solução heterocompositiva. Dentro das soluções heterocompositivas, como são feitas por entidades estatais, é o processo judicial que conhecemos. Você também pode ter uma solução heterocompositiva privada, e essa é chamada de arbitragem. Então não existe uma definição legal da arbitragem. Então, outros institutos não vai achar na lei, mas a doutrina quase unânime definia a arbitragem como meio de resolução de conflito, para um terceiro decide a causa, sendo o poder desse terceiro não de uma delegação privada. Isso gera algumas consequências. Quer dizer, a grande diferença da arbitragem do processo judicial é que na arbitragem a fonte
da legitimidade desse julgador, desse resolvedor do conflito, é uma convenção privada. Ao passo que o processo judicial é o processo que decorre por força da lei. Então, a via comum de se resolver conflito é a via judicial. Mas você pode sair dessa via comum, que é excepcional, e preferir ir para uma via privada. E essa via privada é a arbitragem. Mas, como sendo excepcional, ela tem que decorrer da vontade das partes. Então, é muito discutida a natureza jurídica da arbitragem, que eu vou chegar daqui a pouco, nesse ponto. Mas, de qualquer maneira, independentemente do grau de jurisdição que o árbitro tiver, de qualquer forma, ele tem uma função equivalente ao juiz, então ele tem uma função equivalente ao ente estatal, só que ele não é um ente estatal, ele está um ente estatal, porque o árbitro não é um funcionário público, mas ele é equiparado a funcionário público, ele exerce uma função de Estado sendo um ente privado. E a delegação desse poder decorre de uma convenção das partes. Então é interessante notar que no próprio Código Civil existe a figura do compromisso. O que é o compromisso? É um contrato no qual as partes resolvem delegar a um terceiro a resolução de conflito. É um contrato cujo objeto é realizar uma arbitragem. Existe um certo concepção na arbitragem que a arbitragem é criatura do contrato. Porque para haver arbitragem, você precisa haver um acordo de vontade entre as partes, senão o litígio vai para o Poder Judiciário. Agora, por que utilizar a arbitragem? A arbitragem fica muito em voga se utilizar a arbitragem como um dos meios alternativos de resolução de conflitos. Não sei se vocês já ouviram falar que toda doutrina vem criando diante da crise do processo, isso desde a segunda metade do século XX, isso vem até agora, porque a crise não passa, né? É uma crise permanente no processo, mas de certa forma nós estamos todos estirando o gelo. Você passa de uma situação em que o Poder Judiciário concentrava todas as decisões e começou a se ver que não se pode resolver tudo pelo Poder Judiciário. Quer dizer, como resposta à chamada crise do processo civil, interessante notar que essa crise é muito discutida no Brasil, mas se vamos pegar a doutrina comparada na Itália, mesmo nos Estados Unidos, estou pegando esses dois exemplos, são sistemas jurídicos muito diferentes, um de civil law, outro de common law, países até com matrizes políticas muito diferentes, e os dois chegaram no mesmo problema. A crise do Poder Judiciário, seja no Brasil, nos Estados Unidos, ela existe, porque existe muita necessidade de acesso à justiça e os limites do Estado são o Estado é limitado, quer dizer, você não pode você não consegue fornecer quantidade de juízes e aparatos judiciais pelo Estado para resolver tudo com a velocidade que é necessária. Então você precisa de outros meios. Aí surgiu o conceito dos ADR, né? Alternative Dispute Resolution, quer dizer, sistemas alternativos de resolução de conflito, que foi mudando a doutrina, se aprimorando e gerando que hoje o ADR, ao invés de alternative, é Adequate Dispute Resolution. Então, Alternative Dispute Resolution passa uma ideia que é alternativa. Então, o Poder Judiciário é o caminho à verdade e à paz, e todos os outros são coisas experimentais ou de menor valor. E a doutrina foi caminhando para essa ideia da Adequate Dispute Resolution, que no Brasil é chamado de MASC, né? Meios adequados de resolução de conflito. Que é isso? É uma visão do conflito mais ampla. Ao invés de pensarmos que todo conflito vai ser resolvido pelo Poder Judiciário, nós temos que pensar que existem várias maneiras. Muitas vezes você vai submeter uma conciliação, muitas vezes você vai submeter uma mediação, muitas vezes você vai para o Poder Judiciário, que em certas questões funciona muitíssimo bem, e outras você vai para a arbitragem. É aí que a arbitragem se insere como meio adequado de solução de conflito. Agora, a arbitragem é um meio heterocompositivo, então, de certa forma, ele negocia meios do Poder Judiciário. Quer dizer, da mesma forma que o Poder Judiciário, você tem um terceiro que decide.
Então, quando se diz que a arbitragem é meio amigável, solução de conflito, isso é uma tradução incorreta. Não é amigável, pode ser mais bem educado. Porque na nossa cultura de advogado brasileiro, nós somos excessivamente litigiosos no juízo, e na arbitragem você tem uma certa etiqueta que às vezes é menos agressiva, mas não é um meio amigável, um meio em que há uma contraposição, há toda a dialética que é comum à resolução compositiva. Cada parte expõe seus argumentos até que o juiz realizar, o julgador, no caso o árbitro, realizar a síntese com a decisão do conflito. E quais seriam as vantagens da arbitragem perante o Poder Judiciário? Muito tem que dar um passo atrás e imaginar a crise que ocorre no Poder Judiciário hoje em dia. Isso é muito interessante, um estudo feito pelo ministro Luiz Felipe Salomão, que é o relator do projeto de reforma da lei de arbitragem, começa com estatísticas, né? Que quando a Constituição foi feita, você tinha, se não me engano, 1,5 milhão, 2 milhões de processos no Brasil. Hoje, em 2014, que esse vídeo vai ficar gravado, vai passar por 11 anos, né? Em 2014 são 90 milhões de processos. Talvez quem nos veja aqui daqui a 5 anos vai falar em mais de 100 milhões de processos. 90 milhões de processos. Isso aí é fruto, primeiro, de uma Constituição que ampliou o acesso à justiça, mas, de certa forma, houve um aumento também da estrutura da justiça, muito mais juízes, muito mais prédios, mas não consegue acompanhar na mesma velocidade. E daí a necessidade de você ter outros meios, né? A arbitragem serve para qualquer outro tipo de disputa? Não necessariamente. Existem certos disputas que funcionam melhor no Poder Judiciário, seja características, mas outras a arbitragem funciona muito bem. E aí, retirando do Poder Judiciário essas outras, você desanuvia. Eu digo o seguinte, que a arbitragem não é um meio de solução de conflitos em massa, pelo menos no Brasil hoje. Porque a arbitragem é muito especializada, a arbitragem tem um custo, e você não tem estrutura da arbitragem tão grande como você tem no Poder Judiciário. Vamos pegar, por exemplo, os juizados especiais, por mais críticos que possa fazer os juizados especiais, você tem uma quantidade de juizados imensa, uma quantidade de juízes imensa que julga uma quantidade imensa de causa. Você não tem hoje disso por fazer isso por meio de arbitragem. Se fizesse isso na virtual, esse teria um custo. Talvez no futuro isso mude. Mas, por outro lado, outras causas mais sofisticadas ou mais específicas são perfeitas para ser resolvidas por arbitragem, pela especialização dos árbitros. Você não consegue encontrar pessoas especializadas no Poder Judiciário para todos os tipos de direito, vamos dizer, regulação de energia elétrica, regulação de petróleo, regulação de direito marítimo, direito aeronáutico. É absolutamente impossível achar um juiz especializado em todos os ramos de direito que são quase infinitos. Você vai encontrar advogados, mas juízes com especialização profunda é impossível. Ao passo que, por exemplo, em questões de locação, de direito empresarial, você encontra juízes com falências, encontra juízes muito bons e com grande especialização. Mas em nichos pequenos, ou muito específicos, você vai encontrar melhor na arbitragem no Poder Judiciário com a quantidade de vezes que o juiz tem acesso a tudo e por uma experiência prévia, claro, pode ter o juiz, não tem que ser funcionário público. Então, a primeira grande vantagem da arbitragem é a especialidade. E isso desanuvia o Poder Judiciário, porque você retira causas que seriam muito difíceis para o juiz julgar e consegue colocar no foro mais adequado. Então, a primeira grande vantagem da arbitragem é a questão de especialidade. A segunda grande vantagem é a questão da celeridade, porque a arbitragem, a regra geral da lei de arbitragem é que você tem que fazer a arbitragem em 6 meses. Na prática, normalmente, casos complexos demoram mais. Você tem uma arbitragem imensa que pode demorar 2, 3 anos. Mas a arbitragem mais simples você faz em 6 meses. E você consegue isso porque você consegue escolher árbitros
com flexibilidade, com disponibilidade, e você consegue encontrar advogados com disponibilidade dedicados para aquela causa. E por outro lado, no Poder Judiciário, a quantidade de causas que cada juiz julga, não estou falando nem do ministro Supremo que julga milhões por ano, fato que deixa qualquer estrangeiro estupefato como é que um juiz no Brasil julga. Mas se eu pegar mesmo 20 por instância, às vezes 3.000, 4.000 processos, o desembargador do Tribunal de Justiça de Janeiro hoje julga mais de 200 processos por mês, até se veja isso, 2, 3 anos julgando ainda mais. É lógico que isso vai ter impacto no tempo, embora você tenha um tribunal muito bem organizado como o Tribunal do Rio de Janeiro, mas você não consegue ampliar a capacidade com uma velocidade que amplia a demanda, mas você consegue encontrar atos com disponibilidade para julgar aquilo rápido, se compromete para julgar aquilo rápido. Então, a primeira questão do caso da arbitragem de especialização, a segunda é a civilidade. A terceira é a flexibilidade, quer dizer, você consegue flexibilizar o procedimento da maneira que você queira. Então, na arbitragem, isso é extremamente importante. Não existe um código CPCA, não existe um código de processo civil arbitral. Se for pegar a lei de arbitragem, ela regula o instituto, mas ela não regula o procedimento. Pouquíssimos artigos vão regular o procedimento. A principal regra da lei de arbitragem do procedimento é a que diz que os atos devem seguir a convenção de arbitragem e, na ausência da convenção de arbitragem, vale a vontade das partes de outra maneira expressa e os atos, então, estariam livres para definir os julgamentos diante de uma lacuna, desde que eles contam com certos princípios básicos extremamente importantes, que é ampla defesa contraditória, igualdade das partes, livre de convencimento, independência e imparcialidade. Então, se o árbitro respeitar a ampla defesa contraditória, respeitar a igualdade das partes, agir de maneira imparcial, independente e com liberdade de convencimento, ele pode organizar o processo da maneira mais eficiente. E até o novo Código de Processo Civil, talvez quando as pessoas assistem não seja mais novo, que está em aprovação agora, dá mais liberdade até das partes definirem o processo. Isso não é uma tendência que veio da própria arbitragem. Quer dizer, você vai. Um exemplo é a forma de produção de prova. Tem pessoas que acham melhor você ter um perito. Tem pessoas que acham melhor cada parte apresentar um parecer e depois o julgador apontar um perito simpatador. No Código de Processo Civil você usa perito, ponto, porque é isso que o Código prevê. Na arbitragem o ato decide, diante da circunstância. A maneira que você vai ouvir a prova. Na arbitragem, muito comum você ter o chamado interrogatório direto das partes, a controle do processo civil. Mas o ato não está obrigado a fazer dessa forma. Ele decide como é que vai ser etido. Às vezes ele pede, olha, eu quero que o testemunho faça uma declaração. Essa flexibilidade, esse terceiro ponto, é muito importante para ter um processo eficiente, porque a eficiência você não consegue atribuir numa lei. Você só vai olhar caso a caso e tem um julgador diligente. Então, essa é a terceira grande vantagem, que é a flexibilidade. E a quarta grande vantagem que é dada pela doutrina é a questão de confidencialidade. Se bem que a confidencialidade é bastante relativa, porque se vocês forem olhar na lei de arbitragem, ela não determina que a arbitragem é confidencial. Então não é a lei que determina que a arbitragem é confidencial. A arbitragem não é pública. Aliás, o Rodrigo tem um artigo muito bom sobre confidencialidade em arbitragem que eu recomendo a leitura. A arbitragem não é um processo público, porque não é um processo que está no órgão público como o Poder Judiciário. É um processo privado, mas ela não é necessariamente confidencial. A maioria das regras prevê a confidencialidade. E muitas vezes as partes se sentem mais confortáveis em discutir certas coisas no âmbito privado, numa briga de sócios, você vai criticar a maneira que a empresa é administrada, ou você vai discutir, como eu já vi em questões minhas, um know-how de construção de um determinado produto. Você não quer que esteja no fórum disponível alguém que possa olhar e ver como é que você produz a sua mercadoria. Então, muitas vezes, a confidencialidade também é vista como uma vantagem.
Agora, nem sempre a arbitragem é melhor. Em certas situações, o Poder Judiciário, se você tem mais especialização, o Poder Judiciário é, em regra, mais barato do que a arbitragem. Em muitas questões, o Poder Judiciário é melhor. Principalmente, por exemplo, você vai fazer a arbitragem substitui, essencialmente, o processo de procedimento. Ele não substitui o processo de execução. Então, você tem uma sentença arbitral, você vai executar, ela é um título executivo judicial, vai executar como se fosse uma sentença. Então, se você já tem um título executivo, seja judicial, seja essa judicial, a princípio não faz muito sentido entrar com uma arbitragem, você está perdendo tempo. Em certos processos, também com elementos executivos, como a locação, é mais eficiente você entrar com uma. Se você está falando, por exemplo, de despejo, não estou falando de uma revisional. Uma revisional talvez seja melhor fazer arbitragem no primeiro caso. Mas um despejo, é melhor você fazer por arbitragem, pelo Poder Judiciário, porque o juiz já tem uma decisão do juízo, do que fazer uma arbitragem depois que você está dos atos executórios do que é juízo. Então, a arbitragem nem sempre é o melhor, mas para os litígios complexos e específicos, ela, em regra, é melhor. Aliás, uma coisa que eu sempre digo é que é falsa a dicotomia entre arbitragem e Poder Judiciário. A arbitragem não é uma exclusão do Poder Judiciário. No contrário, a arbitragem é para e passo com o Poder Judiciário. Você precisa do Poder Judiciário antes, durante e depois. É preciso Poder Judiciário antes, porque antes de constituído o painel arbitral, quando há necessidade de uma medida de urgência, você vai, isso já foi reconhecido pela jurisprudência, para o Poder Judiciário. E isso não tem nenhum problema, isso não é uma violação da cláusula de arbitragem. Então, a necessidade de medida de urgência você vai para o Poder Judiciário, salvo certas regras muito sofisticadas e que tem um ato de emergência. Mas mesmo essas regras, normalmente elas não são feito ato de emergência em Poder Judiciário. E é muito mais frequente hoje, em 2014, você e o Poder Judiciário por ato de emergência como uma figura nova, principalmente no Brasil. Então, na necessidade de medida de urgência, você vai ao Poder Judiciário, que serve como apoio à arbitragem. Depois de constituir o Tribunal Arbitral, cada vez mais reconhecido que cessa a jurisdição dos juízes e os árbitros passam a decidir a causa, podendo, inclusive, rever as decisões tomadas pelo juiz. A jurisprudência está caminhando nesse sentido, que o juiz funcionaria como juiz de emergência, o árbitro funcionaria como juiz natural. Quer dizer, você tem o descumprimento com a decisão do árbitro, você pode precisar ir do Poder Judiciário para fazer valer. Ou você, por exemplo, quer que uma testemunha compareça. O árbitro pode pedir, ou a parte pode pedir ao árbitro que determine o comparecimento dessa testemunha. Você vai precisar do Poder Judiciário para esse Poder Executivo. Então, durante também, o Poder Judiciário serve de apoio. E depois, é imprescindível o Poder Judiciário, porque o que eu faço com a sentença? A sentença não é um pedaço de papel com um título bonito. A sentença é uma sentença equiparada ao judiciário, então você precisa executar. A execução não se dá no âmbito privado, a execução se dá no âmbito do Poder Judiciário. Então é impressionante notar que os melhores centros de arbitragem, os melhores países, as melhores cidades, mesmo no Brasil, em que a arbitragem se desenvolveu mais, são lugares em que o Poder Judiciário é melhor. Então, o bom Poder Judiciário é um fomentador da arbitragem. Você vai querer fazer arbitragem no lugar que você vai ter o apoio do Poder Judiciário, você não vai ter outra coisa. Depois você precisa do Poder Judiciário para anular uma sentença com vício ou para denegar um pedido de anulação. Então, não exclui o Poder Judiciário, pelo contrário, são absolutamente complementares. Aliás, até que eu estou ali para não entrar muito no horário do Rodrigo, um histórico, rapidamente, que o poder arbitragem, que é um instituto novo, relativamente novo no Brasil, dito como uma novidade, isso me lembra o Cazuza, que diz que o Brasil é um país que tem museu de novidades, né? Porque o que é relativamente novo para nós é o instituto mais antigo que existe. O que é arbitragem? É quando alguém que não é o Estado resolve um conflito.
Ora, quando não existia Estado, era assim que você resolvia os conflitos. Quer dizer, você delega para um terceiro que você confia, inclusive na lei de arbitragem fala que o árbitro tem confiança das partes. Muita gente discute por que fala que o árbitro tem que ter confiança das partes. Porque existe esse elemento de confiança, que eu delego para o Rodrigo porque eu confio que ele vai resolver. Isso existe desde sempre. Sempre que nas primeiras comunidades precisavam de alguma solução, recorre àquele que é dito como mais sábio. Quer dizer, os índios recorrem ao pajé, ao cacique. Quer dizer, nas religiões você tem, mesmo naquelas que não têm direito canônico, você recorre àquela autoridade religiosa. Por quê? Porque é uma pessoa que você confia. E muito tempo existiu fortemente. Se for pegar Grécia, Roma, até tem uma citação de Cícero, que é senador romano, que diz que a arbitragem é o meio de não ganhar completamente no processo e não perder completamente no processo. Porque Cícero, há 2.000 e poucos anos atrás, já criticava a arbitragem. Mas Aristóteles, por exemplo, dando um passo mais atrás na Grécia, já falava de arbitragem como meio de resolver a equidade. Quer dizer, coexistiu durante séculos e séculos a arbitragem do poder judiciário. Você tinha os dois vias, tá? Quando você tem a escola pública, a escola privada, o serviço médico público, o serviço médico privado, você tem o poder judiciário e a arbitragem. Em alguns lugares, um tão bom quanto o outro. E também na Idade Média, é muito comum na arbitragem as questões empresariais. Porque a arbitragem até hoje é vista como meio muito forte de resolução de direitos empresariais. Se for pensar na Idade Média, em que o comércio teve um grande fomento, você não tinha o direito empresarial. O direito empresarial foi desenvolvendo ao longo dos anos. Mas no início das grandes feiras, você não tinha o direito empresarial. O que acontecia? E aí os grandes, quando o Estado estava se desenvolvendo na Idade Média, os grandes tribunais e os tribunais eclesiásticos que não reconheciam questões de direito empresarial, por exemplo, juros, impedição de juros no direito canônico. Enquanto que quando você deixa uma operação comercial de receber, você vai querer cobrar com juros. Então, como se resolvia isso? Através de arbitragem. Então, até hoje, você tem grandes câmaras de arbitragem, são câmaras empresariais. Então, a arbitragem foi muito usada durante anos e anos entre os empresários para resolver questões de comércio. Até hoje você tem, por exemplo, grandes instituições commodities, como algodão, como certos serviços bancários com câmaras de arbitragem específicas. E você tem, do outro lado, também, muito comum, em certas comunidades. Por exemplo, no direito norte-americano, que não utilizou o direito inglês quando era colônia, você tinha decisões in equity, quer dizer, por equidade, e decisões por lei. O tribunal estatal, que é o tribunal inglês, aplicava a lei inglesa. E muitas pessoas usavam ou júris, ou então arbitragem, para resolver questões in equity, por equidade. Por quê? Porque adaptar aquele direito inglês que não era, talvez, adequado à realidade de uma colônia. Então, você vê o próprio desenvolvimento do direito, a arbitragem foi muito importante. O direito português previa a arbitragem. O Brasil, então, quando recebeu a Constituição Independente, adotava as ordenações filipinas, então adotava o direito português que previa a arbitragem. Na Constituição de 24 existia uma previsão específica sobre a arbitragem. Então a arbitragem era utilizada no Brasil, só que com o desenvolvimento da arbitragem ao longo do século XIX, ela foi perdendo os dentes. Por quê? Porque foram sendo adotados certos dispositivos que tiravam a executabilidade, porque se previa, principalmente, se previa a necessidade
Você não tinha execução específica para a cláusula arbitral. Então, antes da lei de arbitragem de 1996, se você não cumpria uma cláusula arbitral, se resolvia em perdas e danos. É muito difícil você dizer o que é perdas e danos para não cumprir uma arbitragem. Mas, olha, você tem outro meio. Quer dizer, você não tem arbitragem, você tem poder judiciário. Você tem poder judiciário bom, qual é a sua perdas e danos de não ter ido cumprido com a cláusula arbitral? Então, a cláusula arbitral, o descumprimento da cláusula arbitral não tinha efeito. E com isso, a arbitragem acabou perdendo seu dente, se caindo, de certa forma, em desuso no Brasil. O que mudou completamente com a lei de 1996, que foi uma das reformas ao longo da década de 90, né? As grandes reformas estruturais que o Brasil sofreu nessa época, para a atração de investimento estrangeiro, mudou de vamos abrir, há muito tempo que eu fiz taxações, para pensar contemporâneo, vamos abrir também para meios privados de solução de conflito, no qual possa concorrer para o Poder Judiciário quem preferir ir para arbitragem. E aí a grande mudança que teve na lei de arbitragem, que foi objeto de questionamento do Supremo, é o efeito positivo e negativo da cláusula de arbitragem. O que seria isso? A cláusula de arbitragem tem um efeito positivo. Se você não cumprir com a cláusula de arbitragem, existe um procedimento, artigo 7º da lei de arbitragem. Você tem um procedimento judicial para fazer valer. Então você pode, uma cláusula vazia, você pode ir no Poder Judiciário e pode forçar outra parte a participar de arbitragem. Hoje em dia a jurisprudência permite até que diante de uma cláusula cheia, por exemplo, cláusula completa, você nem ir no Poder Judiciário, fazer arbitragem direto. Então esse efeito positivo, quer dizer, eu tenho meios de fazer valer a cláusula arbitral, não resolve perdas e danos, eu tenho execução da cláusula arbitral. E o efeito, por outro lado, negativo, que eu mudei o CPC para dizer que a existência da cláusula compromissória é causa de extinção de processo sem julgamento do mérito. Por isso, é muito comum você ter um contrato com cláusula de arbitragem e extinguir o processo, e aí você garante que você não tenha uma jurisdição paralela. Mas aí veio, logo depois que a lei foi promulgada em 1996, você tem um questionamento numa homologação de serviço estrangeiro sobre a funcionalidade desses dispositivos. Fica aí no registro que a lei foi iniciativa do senador Marco Macedo, depois vai ser vice-presidente, e feito por 3 juristas, Beto Martins, Casabato Armando e Sara Mendes, que estão esse mesmo nome de arbitragem no Brasil, algum deles vão dar aula nesse curso. A gente trouxe desse curso os melhores professores e pessoas que fizeram história. E depois de promulgada a lei, começou a se fazer arbitragem no Brasil durante muito tempo, e devido a esse questionamento da constitucionalidade, ficou um pouco parado. E qual era o questionamento da constitucionalidade, para vocês entenderem? Nós estamos no artigo 35, artigo 535 da Constituição Federal, o princípio do livre acesso ao judiciário. Então, o ministro Sepúlveda Pertence levantou uma homologação de sentença estrangeira a funcionalidade dos artigos que mandavam distinguir o processo de julgamento do mérito de causa de arbitragem que mandavam fazer execução específica. Se eu tenho livre acesso ao Poder Judiciário, como eu posso forçar uma parte a não ir ao Poder Judiciário? Isso ficou parado no Supremo há vários anos e, afinal, foi julgado por 7 votos a 4 pela constitucionalidade da lei de arbitragem. E aí foi um salvo convite para a arbitragem no Brasil, e nós estamos na época de ouro da arbitragem no Brasil. Desde essa decisão, como começo dos anos 2000, a arbitragem tem crescido muito no Brasil. As principais câmaras, atualmente, 20% por ano do número de arbitragens. Você vê os principais câmaras de arbitragem do CCI, o Brasil com um dos 10 maiores países todo ano em número de arbitragem. O que significa isso para nós, advogados? Um mercado imenso. E a arbitragem está aqui do Rodrigo, um resumo, já que é uma coisa um curso da OAB. A arbitragem não é um desafio negativo para o advogado, pelo contrário, é uma oportunidade imensa. Eu resumiria 3 motivos pelo qual a arbitragem é uma oportunidade imensa. Primeiro, nós normalmente no processo judicial recebemos a sucumbência.
num processo que demora anos e anos e anos e anos, e economicamente é terrível. Então, assim, nossos colegas sofrem em receber os honorários. Então, quanto mais rápido o processo, e a arbitragem é mais rápida que o Poder Judiciário, apesar de não ter tendência, você pode demorar esse certo tipo de complicação, melhor para o advogado. Então, quanto mais rápido, mais eficiente o processo, melhor para o advogado. O segundo motivo é que, no processo judicial, você tem duas fontes de trabalho para o advogado. Ser advogado autor ou ser advogado réu. Na arbitragem, você tem os árbitros. Então, você abre uma nova função para a arbitragem, para o advogado, que é ser árbitro. Cada vez mais está gerando pessoas altamente qualificadas como árbitros brasileiros que se destacando e Rodrigo é um exemplo disso. E o terceiro motivo é que você amplia a facilidade de ter acessos judiciais, tanto que são muito especializados com briga de commodities, certas brigas de constituição. O que eu vejo na realidade é que certas coisas eram tão complexas que as partes simplesmente não litigaram porque era quase impossível resolver isso no Poder Judiciário. Hoje em dia, com um método tão sofisticado, as partes estão indo mais resolver seus problemas. Então, a arbitragem é um grande foco do trabalho do advogado de melhoria do Poder Judiciário. Eu digo nem a arbitragem, em termos quantitativos, não vai retirar essa carga imensa do Poder Judiciário dos 90 milhões de processos, mas em termos qualitativos, ele vai retirar processos extremamente complexos que absorvem muitos juízes e gerar muito trabalho para mais advogados qualificados. É o tipo de trabalho que nós queremos. E acho que para todo o nosso sistema jurídico, né, é importante você ter um sistema mais eficiente, porque afinal nós temos que prestar um serviço público de alta qualidade. Nós precisamos de, não só nós advogados prestar esse serviço público, mas também ter um sistema que permita. Hoje em dia nós estamos num sistema um pouco esquizofrênico, e ninguém está bem. Pois nós advogados nós estamos bem porque o processo demora demais, juízes não estão bem porque trabalham excessivamente, e o cliente não está satisfeito porque demora demais para ter a justiça. Na justiça tardia na justiça, e a justiça na qualidade na justiça, a arbitragem tenta resolver esses problemas. Passo agora para o Rodrigo. Bom, obrigado, Joaquim, pela introdução. Prosseguindo aqui nessa conversa sobre os aspectos introdutórios, vamos dizer assim, da arbitragem, nessa primeira aula aqui do curso organizado aqui pela OAB do Rio em conjunto com a Comissão Nacional do Conselho Federal, para ser distribuído pelo Brasil inteiro. O Joaquim já abordou aqui a conceituação do que é a arbitragem, para que serve a arbitragem, quais são as principais vantagens, alguns aspectos introdutórios, falou um pouquinho da história. O outro tema a ser tratado hoje, que coube a mim, é falar da arbitrabilidade e da lei aplicável à arbitragem. Como o Joaquim falou na introdução, o arcabouço jurídico que hoje regula a arbitragem está principalmente na Lei 9.307 de 1996, que foi a lei conhecida como Lei Marco Maciel, que foi o autor do projeto. Como o Joaquim também abordou, teve a sua constitucionalidade questionada no Supremo e desde 2001 essa questão foi pacificada e está reconhecida plenamente a constitucionalidade da lei. A partir de então, a jurisprudência brasileira tem sido muito positiva a favor da arbitragem, especialmente no âmbito do STJ. Tem muitas decisões que são elogiadas, inclusive, internacionalmente. Quando vamos a congresso exterior e tal, existe um reconhecimento internacional de que o Poder Judiciário brasileiro adotou uma postura favorável à arbitragem e moderna internacionalmente. Pois bem, vocês também terão uma das aulas especificamente sobre a Convenção de Nova York, que é um instrumento ao qual o Brasil aderiu em 2002
embora a convenção seja de 1958, e que valida internacionalmente o reconhecimento entre os vários países das cláusulas arbitrais nos contratos internacionais e das sentenças arbitrais proferidas nos países que são parte da convenção também. De modo que uma sentença arbitral proferida no Brasil, ela pode ser executada em qualquer outro país signatário da Convenção de Nova York, que é praticamente o mundo inteiro. São mais de 150 países nos quais a Convenção está em vigor. Da mesma forma como as sentenças proferidas nesses países são exequíveis no Brasil através do processo de homologação junto ao Superior Tribunal de Justiça. Pois bem, a arbitrabilidade de lei aplicável. Isso está regulado basicamente nos artigos 1º e 2º da Lei de Arbitragem, da Lei 9.307. Para contextualizar aqui, eu vou ler esses artigos e em seguida tecer alguns comentários. O artigo 1º diz: as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. O artigo 2º, a arbitragem poderá ser de direito ou de equidade a critério das partes. Parágrafo 1º, poderão as partes escolher livremente as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. E diz o parágrafo 2º, poderão também as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais do direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais do comércio. Esses dois artigos são os artigos que regulam, no Brasil, a arbitrabilidade e a lei aplicável. Por uma questão aqui didática, eu vou falar primeiro da lei aplicável, depois da arbitrabilidade. Como se pode ver do texto que eu acabei de ler, a lei de arbitragem consagrou uma ampla liberdade de escolha das partes. Ela diz que pode ser de direito ou de equidade, pode escolher livremente as regras de direito, pode se basear nos princípios gerais de direito, enfim, as partes são livres para escolher aquilo que vai regular a arbitragem. Nesse sentido, a lei de arbitragem rompeu uma tradição anterior do direito brasileiro, bem mais rígida, que é aquela que está expressa na lei de introdução ao Código Civil. Agora mudou de nome, é Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Mas a lei de introdução tem regras rígidas. Ela diz, se o contrato for assinado em determinado local, se o proponente tiver tal nacionalidade, aplica-se essa lei ou aplica-se aquela. Ele, em princípio, não deixa margem à autonomia da vontade das partes para determinar a lei aplicável a uma determinada relação jurídica. A lei de arbitragem, numa visão já mais moderna, mais, como o Joaquim falou, que ela vem nos anos 90, um momento de forte globalização também, de um aumento muito grande do comércio internacional, num movimento do Brasil se abrir ao exterior também e ser um país amigável aos investimentos estrangeiros, ela abre essa liberdade das partes contratantes poderem escolher as regras de direito que vão se aplicar à sua arbitragem, ao seu contrato. Embora com muita influência internacional, isso se aplica também nos contratos internos. Essa liberdade ela não está restrita aos contratos internacionais, ela se aplica a qualquer contrato em que haja a cláusula compromissória, a cláusula de arbitragem. Portanto, a regra geral da arbitragem é dessa liberdade. Ela nasce de um contrato, sempre, como o Joaquim já abordou, inclusive, e esse contrato pode determinar, de acordo com a vontade das partes, qual é a lei aplicável. A limitação é uma limitação de respeito aos bons costumes e à ordem pública, que são conceitos difusos, difíceis de definição, que serão apreciados caso a caso, mas são limites bastante reduzidos.
Um exemplo que se pode dar, algum tipo de lei de algum país que seja discriminatória, vamos dizer, uma lei que proíba as mulheres de serem árbitras. Essa lei não poderá ser aplicada no Brasil, porque ela seria uma discriminação que não é admitida pela ordem pública brasileira. Mas fora essas situações extremas, a liberdade das partes é quase que total para a escolha da lei aplicável. Nós temos que fazer aqui uma distinção também entre a lei aplicável ao procedimento de arbitragem, procedimento arbitral, e a lei aplicável à solução do litígio. Seria um paralelo do processo judicial, seria a distinção entre o CPC, que regula o procedimento judicial, e o Código Civil, que vai regular o direito material que o juiz vai ter que decidir. Em matéria de arbitragem, normalmente a regra, a norma que se aplica ao procedimento é o direito da sede da arbitragem. Ou seja, se você tem uma arbitragem sediada no Brasil, normalmente você vai aplicar o procedimento às regras de direito brasileiro, que, como o Joaquim abordou, são bastante flexíveis. Mas isso é uma questão importante porque pode haver determinadas regras imperativas do lugar que podem variar de um país para outro. Um exemplo é que no Brasil a lei de arbitragem exige, até uma decorrência da própria Constituição, que a sentença arbitral seja fundamentada. Isso é uma exigência que não existe em todos os países. Nos Estados Unidos, por exemplo, pode haver uma sentença arbitral sem fundamentação, que ela simplesmente deu o dispositivo, e isso é reconhecido como válido nos Estados Unidos. Então, uma sentença não fundamentada, ela pode ser considerada válida de acordo com a lei aplicável ao procedimento se essa arbitragem tiver como sede nos Estados Unidos, mas ela não seria válida, ela seria passível de anulação se ela fosse proferida numa arbitragem no Brasil. Então, a regra aplicável ao procedimento, ela é importante que se identifique qual é e que ela seja respeitada naquilo que é imperativo para a validade da sentença arbitral, porque, afinal de contas, você quer um procedimento para chegar, ao final, uma sentença que seja válida, que seja exequível. Com relação à solução do litígio, como eu disse, é ampla a liberdade das partes. Um contrato entre brasileiros, normalmente você vai aplicar a legislação brasileira. Existe alguma discussão aí doutrinária se um contrato no Brasil entre brasileiros sujeito à arbitragem poderia ou não adotar uma lei estrangeira, mas é uma hipótese que não é muito comum e não existe uma posição da jurisprudência ainda sobre isso. Num negócio internacional, frequentemente se adota, há uma negociação sobre qual a lei é aplicável ao mérito do contrato. Às vezes se adota a lei da nacionalidade de um dos contratantes, às vezes se adota uma lei neutra de um terceiro lugar, e às vezes se adota também, como a lei brasileira permite, regras de comércio internacional. Se adota não a legislação específica de um país, mas o que a doutrina reconhece como a lex mercatória, ou algumas normas que às vezes são até mesmo codificadas, expressas como, por exemplo, os princípios de direito do UNIDROIT, que é uma organização que tem sede em Roma, que publica princípios de direito aplicáveis ao comércio internacional, e não é raro que em contratos internacionais as partes adotem como lei aplicável os princípios do UNIDROIT. Por exemplo, isso é plenamente válido. E também, voltando só à questão do procedimento, além da lei propriamente dita aplicável, da lei
uma arbitragem no Brasil, a lei brasileira, as partes têm a flexibilidade, como o Joaquim já abordou, de adotar regras específicas de procedimento. Elas tanto podem adotar regras específicas na própria cláusula ou depois no termo de arbitragem, como elas podem também, como frequentemente se faz, fazer referência ao regulamento de uma Câmara Arbitral específica, que normalmente vai ter algumas regras de procedimento um pouco mais detalhadas do que a lei. Mesmo assim, as câmaras normalmente não têm regras muito detalhadas a nível de uma lei processual judicial, um CPC, uma lei de mandado de segurança, porque a ideia da arbitragem é justamente da flexibilidade do procedimento, como o Joaquim já abordou, e a possibilidade de se fazer ao longo do processo um procedimento feito sob medida para as necessidades daquele caso. Por isso se dá normalmente uma certa discricionariedade aos árbitros para que eles ao longo do caso possam adaptar o procedimento, possam editar normas processuais para aquele caso, supletivas, e adaptando o procedimento às necessidades daquele caso. Existe também a possibilidade, como a lei fala expressamente, da arbitragem apenas por equidade, ou seja, os árbitros não estão obrigados a seguir nenhuma lei na decisão que eles vão dar. Eles vão analisar os fatos da causa, vão analisar os termos do contrato e vão proferir aquela decisão que eles acharem mais justa, de acordo com a análise que eles fizerem do caso. Isso parece um pouco estranho para a nossa formação jurídica que nós temos desde a faculdade, mas ele é uma coisa muito comum até em determinados setores econômicos. O Joaquim deu exemplos, e de fato certos setores econômicos eles operam na base de determinados usos e costumes que são reconhecidos naquela comunidade empresarial como as boas práticas de se fazer negócios. E muitas vezes é comum que os árbitros não sejam nem advogados nessas arbitragens de equidade. Escolhe-se, vamos dizer, 3 empresários do setor que vão analisar os casos e vão dar uma decisão sobre um aspecto muito mais da lógica do negócio do que propriamente uma solução jurídica técnica, como é dada por um juiz ou como é da natureza da nossa formação de advogados, né? Essa escolha e determinação da lei aplicável, ela é muito importante, uma afirmação mais ou menos óbvia, porque da mesma forma como com relação ao procedimento isso pode gerar algum tipo de nulidade, com relação ao mérito da causa ela pode ser determinante da solução do litígio. A diferença de uma lei para outra lei pode ser a diferença de uma parte ganhar ou perder uma determinada causa. Passando agora para o ponto da arbitrabilidade, que é um termo, às vezes tem gente que estranha, arbitrabilidade quer dizer aquilo que pode ser objeto de arbitragem, né? Aquilo que é arbitrável é aquilo que pode ser discutido numa arbitragem. E a arbitrabilidade ela se divide em 2 conceitos. Existe a arbitrabilidade, se fala na arbitrabilidade objetiva e na arbitrabilidade subjetiva. E o que são esses 2 conceitos? A arbitrabilidade objetiva é justamente quanto, como o nome diz, o objeto da arbitragem. O que pode ser submetido à arbitragem? Que matérias, que pedidos podem ser feitos numa arbitragem? Pela definição da Lei 9.307, a gente vê no artigo 1º, ela fala que as partes podem submeter à arbitragem litígios sobre direitos patrimoniais disponíveis. Esse é o termo da lei brasileira, direitos patrimoniais disponíveis. Assim, não estão abrangidos, de um modo geral, aquelas coisas que são, como se fala, direitos fora do comércio. Normalmente,
Os exemplos são questões de Estado, capacidade, uma questão de filiação, questões de direito penal. Essas matérias não são matérias de direitos patrimoniais disponíveis, portanto, não podem ser solucionadas pela via da arbitragem. Direitos patrimoniais são direitos que têm uma repercussão econômica. Por exemplo, uma compra e venda de um determinado bem, um contrato de prestação de serviço, enfim, qualquer relação normalmente comercial ou civil de transferência de bens e direitos, enfim, pode ser considerado um direito patrimonial. Ele não é necessariamente, nem sempre é de fácil quantificação. A patrimonialidade não significa que você possa atribuir facilmente um valor àquele direito. Um exemplo que se dá frequentemente são em questões societárias, por exemplo, quando se discute um direito de voto numa assembleia de uma sociedade. Eu não sei quanto vale aquele direito de voto em termos patrimoniais, mas o direito de voto ele é exercido com a intenção, com uma finalidade econômica, assim, dentro de uma operação empresarial, você, na qualidade de sócio, exerce aquele direito de voto com a finalidade de obter lucro. Então, está dentro desse conceito de direito patrimonial, ainda que não seja uma coisa que se possa dar um preço para comprar e vender. Então, direitos patrimoniais. A outra característica é direitos disponíveis, que normalmente são identificados como os direitos que podem ser comprados, vendidos, alienados, ou que podem ser objeto de transação. Várias legislações definem a arbitrabilidade objetiva como relativa a direitos que podem ser objeto de transação. A lei brasileira já até no passado usou esse conceito, mudou para direitos patrimoniais disponíveis, mas não há um aperfeiçoamento da terminologia, mas na essência continua sendo a mesma ideia. Alguns direitos evidentemente são indisponíveis, irrenunciáveis, já falamos assim, não se pode dispor de capacidade de pessoas, de filiação desse tipo de direito. Mas em algumas situações, você tem um direito que ele é indisponível ou irrenunciável quanto ao seu fundo, mas que ele tem um aspecto, um outro aspecto que pode ser passível de transação. O professor Carmona, que foi um dos autores do projeto que deu origem à lei, ele dá um exemplo, por exemplo, na questão de direito de família, em que o direito à pensão alimentar não é um direito disponível ou transacionável, mas o valor da pensão pode ser objeto de acordo. Então, a posição dele, ele dá esse exemplo para dizer, eu não poderia fazer uma arbitragem sobre o direito à pensão, mas uma vez estabelecido esse direito, eu até posso fazer uma para se chegar a um valor, porque a transação é passível de transação, a quantificação dessa pensão. Passando à arbitrabilidade subjetiva. O requisito da lei, que está no artigo 1º também, é de que fala em pessoas capazes de contratar, ou seja, basicamente qualquer um com capacidade civil, pessoa física ou jurídica, pode contratar a solução dos seus litígios pela via arbitral, desde que sob direitos patrimoniais disponíveis. Do ponto de vista subjetivo, o que a lei exige é a mera capacidade, o que basicamente exclui menores de idade, interditados, enfim, mas quaisquer outras pessoas podem contratar a arbitragem. Com relação à arbitrabilidade, eu queria
apenas tocar rapidamente em algumas situações que são controvertidas e que geram normalmente discussão. Existe jurisprudência, existem artigos sobre esses assuntos. Eu vou dar apenas alguns exemplos. Direito do trabalho, por exemplo. Discute-se muito se em matéria de direito do trabalho é possível se fazer arbitragem ou não. A Constituição, a própria Constituição tem um artigo que prevê a possibilidade de arbitragem para dissídios coletivos, mas nas reclamações individuais há uma controvérsia. E existem precedentes a favor e contra. De um modo geral, na justiça, casos que chegaram à justiça trabalhista, a maioria foi contrária à arbitrabilidade da reclamação trabalhista individual. Alguns casos que chegaram por outras vias ao STJ, por exemplo, em que se reconheceu essa possibilidade. Não é uma questão ainda definida, até o projeto de reforma da lei tenta regular essa questão em maior detalhe. Eu tendo a ver isso como uma questão parecida com a o exemplo da pensão. Quer dizer, certos direitos trabalhistas, eles são realmente irrenunciáveis por parte do trabalhador. Mas o valor de uma determinada indenização, ele é passivo de transação, que o que mais acontece na justiça do trabalho são acordos com relação aos valores que são devidos. Mas isso é uma questão bastante controvertida. Eu estou dando aqui uma opinião que, enfim, está sujeita ainda à discussão. Direito do consumidor é outro também, uma situação um pouco similar à do direito do trabalho, com a diferença que existem algumas normas específicas. O Código de Defesa do Consumidor tem um artigo que proíbe a utilização compulsória da arbitragem, é o que o artigo diz. Ou seja, como é que isso tem sido interpretado? Você não pode obrigar o consumidor a ir à arbitragem, aquilo que o Joaquim falou, que justamente, normalmente, a causa compromissória tem o efeito de obrigar a parte a ir à arbitragem, e isso não tem essa força com relação ao consumidor. No entanto, se o consumidor concordar com a arbitragem, voluntariamente, ou se ele mesmo der início à arbitragem, essa arbitragem pode prosseguir e é perfeitamente válida. A Lei 9.307 não fala do consumidor, mas ela tem um artigo sobre contratos de adesão. Nem sempre o contrato de adesão é de consumo, nem sempre o contrato de consumo é de adesão, mas frequentemente eles são as duas coisas ao mesmo tempo. O que essa norma de contrato de adesão exige é também ou essa anuência posterior, quer dizer, que o aderente inicie a arbitragem ou concorde com ela, ou que, se o contrato tiver essa cláusula em destaque, em negrito, especialmente vistada pelo aderente, ela então teria força. Existiu alguma discussão se esse artigo teria revogado, que é posterior, teria revogado o artigo do Código de Defesa do Consumidor. As decisões que eu conheço são no sentido de que, como contrato de adesão e contrato de consumo não são exatamente a mesma coisa, não houve uma revogação de um pelo outro, tem que se aplicar pelo princípio da especialidade, cada artigo à sua situação. Uma outra circunstância que deu muita discussão é de contratos com empresas estatais ou contratos com a União, com os estados, autarquias. Pelo princípio da legalidade, que rege a administração pública, vários autores entendiam que seria necessária uma lei específica para cada hipótese em que a empresa estatal, a entidade estatal, pudesse se submeter à arbitragem. O STJ, em várias decisões, já pacificou essa questão, pelo menos com relação à sociedade de economia mista, que
por serem sujeitos ao regime de direito privado, ele entendeu, não basta a lei de arbitragem, se elas assinarem a cláusula compromissória, até por uma questão de boa-fé, elas têm que se submeter à arbitragem. Com relação a pessoas como União, Estados e tal, essa questão ainda não está tão pacificada assim. É também uma outra matéria que está sendo tratada no projeto de reforma da lei, mas existem sim várias leis específicas que autorizam expressamente a adoção da arbitragem. Por exemplo, a lei de concessões, a lei de PPPs, a lei de petróleo, lei de telecomunicações, enfim, uma série de leis de setores específicos que autorizam, seja a União, agências reguladoras, enfim, essas entidades a participarem de arbitragens. Um último ponto que também gera alguma discussão é a questão de direitos com relação a empresas falidas ou em recuperação judicial. Também questiona-se se uma vez a empresa quebrando, esses direitos dela ainda seriam patrimoniais disponíveis, se ela ainda teria capacidade para contratar uma cláusula de arbitragem. A jurisprudência que existe hoje, existem decisões de tribunais estaduais e do STJ, é que o contrato firmado anteriormente à quebra, essa cláusula é válida e deve ser respeitada. Então, faz-se a arbitragem, ela não poderá ser executada por causa da falência, mas o crédito eventualmente emergente de uma sentença arbitral vai poder ser habilitado. Então, esses foram alguns exemplos, no tempo limitado que a gente tem, algumas noções gerais sobre arbitrabilidade e lei aplicável, e eu encerro por aqui agradecendo a atenção de todos. Depois, não sei, fiquem à vontade aí. Vocês veem a utilização da arbitragem de uma maneira positiva e contrária. Por exemplo, contrato com compra e venda de imóveis, onde grandes construtoras elas andam um pouco para a sua realização de arbitragem, a construção do contrato. Se eu puder responder, a pergunta foi a respeito de como se vê a arbitragem no contexto de contratos de compra e venda de imóveis em que as construtoras, incorporadoras, enfim, impõem a cláusula de arbitragem no contrato. Eu acho que tem que se fazer aí uma diferenciação se o contrato é de consumo ou não é de consumo. Normalmente, e a jurisprudência costuma fazer essa distinção. Normalmente, se é uma pessoa individual comprando um imóvel de um lançamento novo, em que a construtora oferece ao mercado aquele novo empreendimento, e se existe aquela cláusula, ela normalmente vai ser vista como uma cláusula sujeita ao direito do consumidor e, portanto, como eu falei antes, o consumidor não vai poder ser obrigado a ir à arbitragem, embora ele possa ir à arbitragem. Se o contrato não for de consumo, aí, em princípio, me parece que essa cláusula será válida. Se for uma empresa comprando escritórios, por exemplo, de uma construtora, um contrato tipicamente comercial, com finalidades comerciais, eu não vejo
impedimento à arbitragem nesse tipo de situação. Eu concordo com você. Até uma posição que eu defendo com relação a isso é que a questão do direito do consumidor é muito ligada à abusividade da cláusula. E a abusividade eu vejo sob dois aspectos: de capacidade econômica do consumidor, porque a arbitragem é mais cara do que o processo judicial, então, e não existe gratuidade de justiça na arbitragem, bem que eu já vi, tinha uma arbitragem CCI, ninguém que pediu gratuidade de justiça. Você ganhava milhões e milhões no processo, mas a arbitragem é mais cara, então se você está com o suficiente, a cláusula arbitral pode ser uma questão em relação de consumo, e por lado também de independência e parcialidade do tribunal, né? Mas se você tem um tribunal que seja independente e imparcial, e se você consegue fazer um custo-benefício interessante para o consumidor, eu acho que você pode cada vez mais incentivar o uso de arbitragem nesse tipo de situação. Acho que é uma mudança de paradigma. Hoje em dia talvez haja problema, mas com o desenvolvimento das câmaras, talvez você consiga processos baratos, rápidos, que o próprio consumidor queira a arbitragem. Eu só queria acrescentar um comentário. É que o Joaquim tocou no ponto. O grande problema da arbitragem para o consumidor é o custo, que pode inviabilizar o acesso dele à justiça, quer dizer, o acesso dele a discutir o direito dele. Não é um problema necessariamente de parcialidade do tribunal. Inclusive, eu conheço casos desse tipo de construtora em que o consumidor optou, tinha condições, enfim, fez a arbitragem e ganhou o caso. A arbitragem, ela não é determinante, ela é uma forma de solução da controvérsia, mas ela não é determinante de quem vai ganhar. Quem vai ganhar vai depender do convencimento dos atos, da prova que for feita, enfim, vai depender das circunstâncias de cada caso. Substituiu os projetos de lei. Dois projetos de lei específicos de lei. É este mesmo projeto que vocês comentaram agora há pouco, em relação a fechamento da lei. Exato. Até a gente teve esse trabalho por conta aqui. A pergunta foi o seguinte, sobre o marco regulatório da mediação, mesmo o marco regulatório da revisão da lei de arbitragem. Houve quando o Senado fez essa comissão presidida pelo ministro Felipe Salomão, e o mesmo grupo de pessoas fez um projeto de reforma da lei de arbitragem, que é uma reforma pontual. Ele foi muito sábio, as pessoas que integraram, muito competentes, foi cirúrgico nas mudanças da lei, e esse mesmo grupo fez um projeto de lei de mediação. Ao mesmo tempo, o Ministério da Justiça fez outra comissão com membros diferentes para fazer um marco regulatório de mediação. E, ao final, esses dois projetos de mediação foram, de certa forma, consensados, transformados num projeto só. Então, diria que o projeto de lei de arbitragem sempre correu separado, né? O mesmo grupo que fez a lei de arbitragem fez um projeto de lei de mediação, que foi, de certa forma, simultâneo com o projeto de lei de mediação feito por uma comissão, não do Senado, mas do Ministério da Justiça. Esses dois projetos foram reunidos num só e foram amplamente debatidos. Houve um debate muito democrático, que até nós recebemos pela OAB pedidos para comentários, foi muito, muito, muito discutido. Acho que tem um certo consenso que esse projeto é um bom ponto de partida para a mediação no Brasil. Você comentou sobre a confidencialidade, essa parte da confidencialidade da arbitragem. Queria saber assim, a opinião de vocês em relação, por exemplo, à homogeneidade de questões, como é que se para uma jurisprudência, casos muito semelhantes, e se as partes consentirem na votação das normas arbitrais, isso já há alguma coisa que
a gente gostaria de ingressar em um interessante, facilitaria. Existem certas câmaras. A pergunta é a seguinte, uma pergunta muito boa sobre a questão da confidencialidade, que medida isso prejudica a formação de uma jurisprudência, até porque no jurisprudência seria se fosse judicial. Então, quer dizer, ela necessariamente não cria jurisprudência e ao estar coberta pela confidencialidade, ela atrapalha o desenvolvimento do direito e como você pode ter medidas paliativas. Uma medida, aliás, a própria pergunta foi tão boa que já veio com uma certa resposta, que é por que as câmaras não tentam autorizações, e a boa parte das regras das câmaras tem autorizações e existe um movimento em diversas câmaras de começar a publicar. A CCI, que é a maior câmara do mundo, publica. É uma questão cultural do Brasil. Primeiro, é um trabalho imenso, porque de certa forma você tem que despersonalizar a sentença, porque ao contrário de uma sentença judicial, que você é pública, então eu coloco no site, acabou, não preciso de trabalho nenhum. Nessa, como tem questões sensíveis, você tem que fazer uma triagem para tirar os pontos sensíveis. Mas existem trabalhos, projetos em fazer isso. Só para acrescentar, que o que existe no Brasil e é muito bom, é uma produção acadêmica muito grande, existe uma publicação de livros muito grande na área de arbitragem e nós temos 2 revistas de excelente qualidade. Uma publicada pela RT, a Revista dos Tribunais, chama Revista de Arbitragem e Mediação, da qual eu já fui diretor. Uma outra que é coordenada pelo Comitê Brasileiro de Arbitragem, que é publicada pela editora Síntese, IOB Síntese, chama Revista Brasileira de Arbitragem. E nas 2 revistas, eventualmente, existe alguma publicação de sentença. O problema é que, com as restrições de confidencialidade, o que é publicado, acaba, em termos de sentença arbitral, normalmente são casos que são levados ao judiciário, seja para execução, seja para anulação. No momento que o caso é levado ao judiciário, ele se torna público. Ao se tornar público, as revistas, quando têm acesso a isso, às vezes publicam, têm excelentes decisões publicadas, mas é uma coisa pontual, realmente. Foi dito o crescimento do julgado das arbitragens nas câmaras, isso também acontece com a pergunta é se o número de arbitragens que tem crescido nas câmaras tem crescido também em arbitragens ad hoc. Eu não tenho como te responder isso porque justamente as arbitragens ad hoc, por não ter ninguém gerenciando, administrando isso, a gente não tem estatística nenhuma, não se sabe. Na prática você não sabe quantas estão acontecendo. As câmaras eventualmente divulgam. Recentemente até saiu um artigo naquele site Migalhas, que eles fizeram uma pesquisa junto a várias câmaras arbitrais, dando o número de casos que cada uma teve em 2013, em 2012, 2013, indicou um aumento em quase todas elas, como o Joaquim falou. Agora, em termos de arbitragens ad hoc, não existe estatística possível. Muito obrigado, foi um grande prazer ter vocês. Aliás, teve uma turma de excelentes níveis que faz a gente muito feliz. O nascedor desse projeto, temos mais 9 palestras, inclusive segunda-feira o professor Marcelo Vilela, que é diretor da Camargo, que é a maior Câmara de Minas, ele escreveu um livro sobre arbitragem e direito societário, ele vai falar justamente sobre que é a matéria da tese de mestrado, agora está fazendo doutorado com relação a essa matéria. Então é muito interessante ver o autor de livro falando sobre sua tese, tema tão importante. Obrigado.